Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos continuar falando sobre poda, jovem, um assunto que nós já começamos a trabalhar quando falamos de condução. No episódio da semana passada também falamos dos objetivos e a definição da poda, e hoje vamos seguir com os fundamentos. Se vocês não escutaram os outros dois episódios, aconselho que vão lá, escutem, são episódios rápidos, objetivos, e continuem aqui para nós entendermos bem os fundamentos da poda. São 9 fundamentos que são de extrema importância para nós entendermos como podar de uma maneira efetiva e eficiente, sem prejudicar a planta, sem prejudicar a nossa produção. Começando pelo início, vamos ao primeiro fundamento, jovens, um dos mais importantes. A seiva se dirige com maior intensidade para as partes altas e iluminadas da planta. Repetindo, a seiva se dirige com maior intensidade para as partes altas e iluminadas da planta. Bom, jovem, o que isso diz? A planta vai colocar comida, a seiva, que é onde transporta a comida dela, onde eu tenho mais taxa de fotossíntese, que é qual? A parte alta, normalmente a gente não tem barreira nenhuma, a planta está recebendo muita luz, e as outras partes iluminadas, onde a taxa de fotossíntese, na maior parte do tempo, ela é maior. Então a planta vai favorecer o direcionamento da seiva para essas partes, que da onde ela vai conseguir ter a transformação, né? Transformar a seiva bruta para a seiva elaborada, e é onde estão a maior parte dos pontos de crescimento. Tá? Então é muito importante entender isso. Toda árvore cresce em direção à luz. As frutíferas não são diferentes. Então a planta sempre vai priorizar as partes mais iluminadas. A parte alta tem muito a ver com o conceito da dominância apical e com o fato de normalmente o alto da planta, né, o topo dela, não ter problema de sombra ou alto sombreamento, que isso é normal nas plantas, ok? Então vamos fazer uma pequena observação em relação à dominância apical, que ela é um conceito importantíssimo e ela norteia a poda, norteia o crescimento da planta, a propagação. Então é um conceito muito importante que nós temos de entender isso. Então, a dominância apical nada mais é que o ápice de um galho ou da própria planta, ela vai dominar os outros galhos, as outras gemas, as outras estruturas da planta. Então, que o ápice da planta, o final do galho, sempre vai ser dominante. E essa dominância, ela se dá de uma forma química. Isso tem muito a ver com balanço de hormônio, onde o ápice libera uma quantidade de hormônios que inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Reparem, todo galho de uma planta frutífera, ele sempre tem vários nós, né? Os internós, que são o quê? Onde a gente tem as folhinhas. Em cada base da folha, no pedúnculo, eu vou ter uma gema, um olho, como vocês quiserem falar. A terminologia correta é gema. Nada mais é que um meristema. Tá? Ele é uma região que está em desenvolvimento, ela ainda está entre vegetativo e florífero, então é um meristema, ele ainda não está definido. A maior parte das axilas das folhas deve ter uma gema. E da última folha, lá na ponteira, eu tenho a gema apical, porque ela está no ápice, é a mais importante. E ela, por uma questão hormonal, ela inibe as outras. Quando eu retiro essa gema, eu retiro esse estímulo de inibição e as outras gemas vão desenvolver. Outro ponto que favorece a dominância apical é que ela é o final do caminho. Então a seiva, a planta vai mandando seiva, chegou na gema apical, fechou. Então acumula mais nutriente, mais seiva lá para essa gema se desenvolver mais. A maior parte das gemas apicais são as maiores no ramo, quando a gente não modificou naturalmente. Então, se nós pensarmos no encanamento, é o tampão. Então a água vai acumular lá. Ela vem, sobe, acumula. Se tiver nutriente, alguma coisa, vai acumulando lá. Beleza? Então a dominância apical é importantíssima para nós para entendermos isso. A gema apical, ela domina a planta. Ela sempre que ordena o crescimento do galho ou da planta, beleza? E aí, nós temos o segundo fundamento, no qual a dominância apical tem uma certa relevância nisso, talvez uma total relevância, que é a circulação da seiva é mais intensa em ramos retos e verticais. De novo para gravar, a circulação da seiva é mais intensa em ramos retos e verticais. Ou seja, jovem,
num ramo que é só retão e tá apontado para cima, 90 graus, em relação ao solo, eu tenho uma circulação de seiva intensa. E isso faz o quê? Seiva intensa é um conceito importante. A intensidade de circulação da seiva, isso está muito relacionado com a relação de carbono e nitrogênio, ou seja, carbono é reserva, carboidrato, açúcar, que gera o desenvolvimento, ajuda os processos de energia, e nitrogênio estimula o crescimento. Então, numa condição de seiva intensa, normalmente, eu tenho uma relação CN menor, muito nitrogênio, estimula o crescimento. E no ramo reto e vertical, eu não tenho ramificações, então a seiva passa de uma vez e vai parar lá na gema apical. E como a gema apical é o tampão, acumula lá, o galho só vai crescer. Tá? O que nós damos o nome na fruticultura para esse tipo de galho, para galho ladrão, porque é um galho que ele não ramifica, ele não desenvolve outro tipo de gema, ele só cresce na vertical formando um tronco. Se fosse uma espécie florestal, eucalipto, ou se a gente quisesse cabo de enxada, eu favorecia esse fenômeno natural da planta dela. Eu fazia todos os galhos ficarem retos para verticais para crescer mais, engrossar mais, só que eu não quero isso na fruticultura. Então é muito importante eu entender esse tipo de galho. Como eu já falei, chamamos de galho ladrão, porque ele rouba toda a energia, porque ele prioriza só a gema apical, ele cresce no desenvolvimento vegetativo, na grande maioria das vezes, e não produz nada. Então, normalmente na poda, eu evito esse tipo de galho. Tá? Então é muito importante a gente ficar atento a esse segundo fundamento, porque isso também indica onde nós temos de podar ou não. Tá ok, jovem? Bom, o terceiro fundamento, um dos mais importantes, e nós já discutimos ele um pouquinho quando falamos dos objetivos, do conceito da poda. Vamos a ele. Quanto mais intensa for a circulação de seiva, maior será o vigor nos ramos, maior será a vegetação. E ao contrário, quanto maior a dificuldade da circulação de seiva, mais gemas de flor serão formadas. Então vamos ao fundamento novamente, jovem, que ele é importantíssimo. Quanto mais intensa for a circulação de seiva, maior será o vigor nos ramos, maior será a vegetação, e ao contrário, quanto maior a dificuldade de circulação de seiva, mais gemas de flor serão formadas. Jovem, qual é a importância disso aí? Lembra que eu falei um dos objetivos da poda é equilibrar crescimento vegetativo e produção? É muito importante isso. Então, toda vez que eu estimulo a planta a circular seiva, eu dou vigor para ela, né? Vigor é a vontade da planta crescer, e para ela crescer, segundo o fundamento antigo ali, o segundo fundamento, eu preciso ter uma circulação de seiva intensa. Lembra a relação CN menor? Então, quanto mais eu favorecer a circulação de seiva, mais vegetação eu vou ter, mais crescimento. E isso aí, muito crescimento, muito vigor, eu favoreço a formação de galhos retos e verticais, e eu favoreço a dominância apical, que a planta vai crescer mais ainda. Quando eu trabalho alguma técnica que dificulte a circulação dessa seiva, que normalmente eu quebro de forma direta ou indireta a dominância apical, eu consigo aumentar a quantidade de gemas florais. Porque a seiva passando devagar, eu tenho um fenômeno que eu vou aumentar a relação CN, ou seja, mais carboidrato, mais açúcar, e aí eu vou dar substrato para a geminha ali na lateral, transformar de uma gema vegetativa para uma gema florífera. Como eu dificulto a circulação de seiva com a retirada da gema apical, favorecimento de ramificação da planta, tá? Então tem que fazer ela criar um pouco mais de galhos, que a seiva vai diminuir a intensidade porque ela tem mais lugar para entrar. Ou torcer os galhos, eu arquear, nós vamos falar mais para frente sobre posicionamento de ramos, angulação de galhos para produção, mas já pincelando um pouquinho, quanto mais deitado o galho, mais difícil é para a seiva circular. Porque imagine vocês numa corrida, na Fórmula 1, quando o carro tá naquela reta bonitona, né? Nosso galho, nosso ramo reto e vertical é uma retona. Então a seiva tem caminho livre para passar. Quando chega uma curva, o que acontece? O piloto de Fórmula 1 tem de diminuir a velocidade para conseguir fazer a curva. Nós também, estamos na rodovia, vai pegar o retorno, diminui a velocidade. A seiva é a mesma coisa. A hora que ela foi fazer a curva, ela vai perder velocidade. Não tem outra opção para ela. Ela não consegue passar na tangente. Então ela diminuindo essa velocidade, ela passa mais devagar, as gemas laterais têm condições de absorver mais carboidrato e se desenvolver, ok? Para quem é fanático da hidráulica aí, já não é muita praia do tatu, mas lembra dos conceitos de perda de carga. Toda vez que eu coloco um cotovelo no encanamento ou eu ramifico demais o encanamento, eu aumento a perda de carga, ou seja, eu vou diminuir a vazão, a pressão do sistema todo, a água vai passar devagar em menor quantidade. É o mesmo conceito.
não sei, ok? Eu sou mais da Fórmula 1, mas quem gostar da hidráulica, beleza, jovens? Isso é importantíssimo, eu ter essa consciência. Estimulo circulação de seiva, eu faço a planta crescer. Se eu desestimulo, diminuo a circulação ou a velocidade dessa seiva passando, a intensidade dela passando, eu estimulo floração. O quarto fundamento, jovem, ele nos fala o seguinte: cortada uma parte da planta, a seiva fluirá para as partes remanescentes, aumentando-lhe o vigor vegetativo. Mais uma vez, cortada uma parte da planta, a seiva fluirá para as partes remanescentes, aumentando-lhe o vigor vegetativo. Qual é a lógica por trás desse fundamento, jovem? A planta está acostumada com o volume de seiva que ela consegue puxar e processar. Então, num determinado volume de copa, ela está circulando 100 litros de seiva, por exemplo. Se eu vou lá e retiro 75%, até a planta entender que ela perdeu esses 25%, o que ela vai fazer? Ela vai continuar passando 100. E aí, 100 litros de seiva vai ter de passar num espaço que só cabe 75. E isso aumenta a intensidade. Aumenta o volume de seiva, a intensidade dela. E lembrando que a seiva mais intensa aumenta o vigor vegetativo. Eu aumento a quantidade, a vontade da planta crescer. Então é mais seiva, é mais comida para ela crescer. E as gemas apicais restantes vão ser beneficiadas. Então eu vou ter vigor vegetativo, eu vou ter crescimento, vontade de crescer de forma vegetativa. Ter um desenvolvimento e aumento de massa da planta, ok? E isso aí, como você já deve estar imaginando, prejudica a floração. Toda vez que eu estimulo vegetação, eu diminuo floração, consequentemente produção. O quinto fundamento, jovem: podas curtas, severas, têm tendência de provocar desenvolvimento vegetativo, retardando a frutificação. Podas curtas, na sua grande maioria das vezes severas, têm a tendência de provocar desenvolvimento vegetativo, retardando a frutificação. Ou seja, tem muito a ver com o fundamento anterior. O fundamento anterior, nós estamos falando um pouco de simetria de planta. Eu tiro um lado e favorece o outro. Tá? Quando a gente fala em poda curta, uma poda severa, a gente já pode pensar numa poda drástica. Veja que eu já estou dando nome para algumas modalidades de poda que nós vamos ver ali na frente. Tá? Então, uma poda curta e severa, eu reduzo demais a área vegetativa. E aquele volume de seiva que vem está num espacinho menor ainda e vai provocar essa vontade da planta desenvolver, recuperar aquele volume de copa dela que ela estava acostumada. Igual o tatu sanfona que tá 34 anos querendo emagrecer, emagrece, engorda. Meu corpo tá acostumado com o peso que eu tô hoje. Se eu emagrecer muito rápido, a tendência dele é voltar para aquele volume que ele tinha. A poda é a mesma coisa, a planta é a mesma coisa. Se eu tirar demais a parte vegetativa dela, o primeiro estímulo dela é o quê? Primeiro sobrevivência, então ela vai brotar e recuperar aquele volume de copa para ela poder voltar a produzir. Então é um estímulo de sobrevivência e voltar ao estado de equilíbrio que a planta já tinha. E isso aí retarda muito a frutificação. Para quem já fez isso em plantas antigas no quintal, sabe o que eu tô falando. Depois de uma poda drástica, uma poda curta, a planta demora uns 2 a 3 anos para voltar a produzir. Beleza até aqui? Bom, vamos pro sexto fundamento. E é um fundamento que tem muito a ver com o ciclo da planta, com o biociclo da planta, que a gente já discutiu isso lá nos primeiros episódios, lá no passado. E ele diz o seguinte: diminuindo a intensidade de circulação de seiva, que ocorre no período após a maturação das frutas, verifica-se uma correspondente maturação de ramos e folhas. Nesse período, acumulam-se grandes quantidades de reservas nutritivas, que são utilizadas para transformar as gemas foliares em frutíferas. Vou repetir para vocês que tem muita coisa nesse fundamento. Tem muita coisa do ciclo vegetal, do biociclo da planta, do ciclo fenológico, ciclo anual, e um pouco do entendimento dos conceitos, objetivos da poda, do equilíbrio da planta. A gente entendeu um pouco a climatologia relacionada a isso. Vamos lá. Diminuindo a intensidade de circulação de seiva, que ocorre no período após a maturação das frutas, verifica-se uma correspondente maturação de ramos e de folhas. Nesse período, acumulam-se grandes quantidades de reservas nutritivas que são utilizadas para transformar as gemas foliares em frutíferas. Vamos lá, jovem. Então, naturalmente, pelo ciclo da planta, o que acontece? A prioridade de qualquer ser vivo é a reprodução, perpetuar a espécie. Então, a planta, no processo de florescimento e frutificação, ela coloca toda a energia dela nesse processo.
processo, formar sementes viáveis que vão gerar indivíduos férteis lá na frente. Então, iniciou o ciclo da planta, ela floresceu, começou a frutificar, ela só está pensando na semente. Ela precisa gerar sementes viáveis, sementes que vão perpetuar a espécie dela. E ela coloca toda a energia dela. Volta lá no episódio de ciclo, que a gente fala do ciclo anual da planta na fenologia, que eu explico bem esse balanço aí. Mas ela vai gastar toda a reserva dela e só vai se preocupar em recuperar essa reserva após a queda do fruto ou a colheita. Então, nessa fase, a planta está com todos os órgãos a top, correndo, fazendo fotossíntese. E normalmente os galhos também, as folhas, elas estão num estágio de semi-maduração. Como eu sei que um galho e uma folha estão maduros? Os galhos, quando eles passam da cor verde para uma cor acinzentada amarronzada, quando ele chegou nesse tom de cor amarronzada, a gente fala que o galho amadureceu, ele começou a acumular reserva, em vez de só produzir carboidrato. E as folhas também, as folhas já terminaram o processo de expansão, já estão com um verde mais escuro, mais característico da espécie. Enquanto eu tenho um dreno forte, que é um nenezão lá, que é semente, fruto, os dois órgãos estão pensando só em fotossíntese. Vai tudo pra lá, vai tudo pra lá, vai tudo pra lá, igual uma mãezona. Quando ela se livra disso, entre aspas, perde a incumbência de criar o filho, ela começa a pensar nela. Então ela começa a acumular reserva novamente. Aí é um processo, ela tá com a maquinaria toda funcionando no máximo e eu não tenho mais um dreno ali. Então, naturalmente, eu começo a aumentar a quantidade de açúcar ali. E isso, para a maior parte das plantas, acontece no outono. No outono, a planta já naturalmente tem estímulos para se preparar para o inverno. Então, para invernar, para entrar em dormência, no repouso, igual nós já falamos. Que favorece o quê? Eu perco estímulos de crescimento. A planta, naturalmente, o clima vai tirando vigor. Tirando vigor, eu tenho uma circulação de seiva um pouco menor, que favorece a formação das gemas frutíferas. Então, a planta ela começa a ter um acúmulo maior de carboidrato, uma circulação de seiva mais intensa, porque é o período seco, o dia está encurtando, já está começando a ficar mais frio, e ela prioriza o quê? A próxima estação, a próxima descendência. Ela já está pensando no próximo ciclo como ela vai formar indivíduos viáveis, e o primeiro passo é ela pegar as gemas vegetativas e transformar em gemas floríferas. Porque sem flor eu não tenho fruto, não tenho semente, tá ok? Então é muito importante nós entendermos isso aí para identificar bem o momento que a planta está. É um fundamento que diz assim: agricultor, fruticultor, agrônomo, consultor, lembre que após a maturação das frutas, eu vou estar preparando as novas gemas para o próximo ciclo. Então não me abandone, ok? Essa é a principal mensagem desse fundamento. Vamos para o próximo. O vigor das gemas depende da sua posição, do seu número nos ramos. Geralmente as gemas terminais são mais vigorosas. O vigor das gemas depende da sua posição e do seu número nos ramos. Geralmente as gemas terminais são mais vigorosas. Bom, isso em relação à posição. Primeiro, a posição que a gema está favorece mais a sua nutrição. A gema apical, que é a última gema do ramo, ela é mais vigorosa por quê? Por causa da dominância apical. Ela vai ter uma produção de auxina, uma produção de hormônios que vai inibir as outras. Ela está no final do encanamento, então ela naturalmente tem um acúmulo de carboidrato ali para ela se desenvolver. Ela vai estar na ponta, ela tem uma chance maior da folha que cuida dela tá recebendo mais luz, mais fotossíntese. E isso favorece demais. Normalmente, as gemas de ponteiro da ponta, que são as gemas que recebem mais insolação, têm as folhas ativas por mais tempo, são as gemas um pouco mais vigorosas. Podem ser até gemas produtivas em algumas espécies, são gemas que têm vigor, elas têm um cuidado a mais ali pelo ambiente, pela planta. As gemas mais da base do ramo, normalmente são gemas menores, são gemas vegetativas, que ao longo do crescimento do ramo, elas vão sendo autossombreadas, o ramo vizinho sombreia, ali começa a ter um acúmulo maior de lignina, vai engrossando mais rápido, e ela perde essa característica. Principalmente a sombra que a ponteira do ramo faz na base, inibe o desenvolvimento dela. E o número de gemas no ramo também influencia, porque eu tenho menos dreno para competir com a gema apical e com a outra. Tá? Então, normalmente as gemas de ponta são mais vigorosas, porque elas têm as melhores condições, ok? O penúltimo fundamento, jovem. O vigor e fertilidade de uma planta dependem em grande parte das condições climáticas e edáficas. Bom, isso aí é para relembrar a gente que eu preciso ter uma condição boa para as plantas produzirem. Tá? Então, se eu quero que ela cresça, que ela produza frutos, eu preciso dar uma condição muito boa de clima para ela, um clima adequado, ou seja, colocar a planta num clima que ela é adaptada a ele e dar uma condição de solo
interessante em termos de fertilidade química, física e biológica, que aí a planta ela vai poder expressar todo o potencial genético que ela tem, tá ok? Então isso está falando para nós o quê? Não coloque as plantas em lugares que ela não tem condição de se desenvolver, porque senão ela não vai crescer e não vai produzir, beleza? Esse é o fundamento para lembrar a gente dessa questão um pouco mais lógica, mais que teoricamente deveria ser intuitiva. E também lembrar que a gente tem que dar as condições para a planta. Às vezes eu tenho uma condição climática boa em termos de temperatura e luminosidade, mas eu não tenho água. Então eu colocar a planta onde ela teoricamente tem uma condição, mas eu não dou água, não vai. Ou eu dou todas essas condições e não dou nutrição para ela, não protejo de pragas e doenças, ok? E o último fundamento, jovem, que é um fundamento que eu acho interessantíssimo em relação porque ele trabalha muito a questão de poda com manejo de solo. E é algo lógico também que isso tem de estar na nossa cabeça na hora de podar. Vamos a ele. Deve haver um equilíbrio na relação entre copa e sistema radicular. Esse equilíbrio afeta o vigor e longevidade das plantas. Eu já falei isso nos episódios que nós falamos de manejo de solo, construção de solo, mas vale a pena relembrar. A maior parte das plantas ela tem uma relação de matéria seca, entre volume principalmente, podemos dizer assim, de 50-50, ou seja, 50% do volume total da planta está na copa e 50% está na raiz, no sistema radicular. Pode variar de algumas espécies, algumas têm mais copa do que raiz, ou vice-versa? Pode, só que isso sempre está próximo do 50-50, do 1 para 1, tá? Se eu tiver alguma alteração nisso aí, vai ser pouco. Então, o que esse fundamento fala para nós? Se eu danificar o sistema radicular, se eu perder o sistema radicular, a planta vai equilibrar e vai perder copa. E se eu tirar copa, eu perco raiz. A planta se adequa, lógico que não é algo imediato, mas ela vai adequar a quantidade de copa que tem para o sistema radicular. O sistema radicular capta água e nutrientes para a copa. E a copa devolve carboidrato. Então, se eu não consigo captar água e nutrientes suficiente para a copa, o que a planta vai fazer? Ela vai diminuir o volume de copa naturalmente para se adequar a isso. E se eu diminuo a quantidade de carboidrato que a copa fornece, ela vai matar um tanto de raiz para poder ter esse equilíbrio e não botar a vida dela em risco, né? Então, isso é muito interessante, a gente tem de pensar nisso. Toda vez que eu podo uma planta, indiretamente eu estou fazendo uma poda de raiz, tá ok? Principalmente raízes fasciculadas. Dificilmente a planta vai abortar uma raiz grande, uma raiz de reserva, de sustentação. Ela vai matar as raizinhas fininhas, depois eu tenho o crescimento novamente. Show? Isso ajuda a gente demais a trabalhar manejo de solo na nossa frutífera. Normalmente não é à toa que próximo à poda eu faço uma adubação de fósforo, adubação com passas calais, matéria orgânica, porque a hora que eu faço a poda, eu vou abrir biosporos, essas raízes vão se decompondo e facilita a incorporação desse material em profundidade. Mas aí a gente tem outro dia para falar disso aí, jovem. Então, finalizamos aqui os 9 fundamentos de poda. Dependendo da literatura que nós pegarmos, vai ter até de 6 a 11 fundamentos. Tá? Esse aqui eu estou usando como base para o material do podcast, o livro Fruticultura, Fundamentos e Prática. E para quem tiver interesse, é só entrar no Google Drive do Tatu, vai lá no Instagram, no Linktree vai ter lá, você consegue baixar o livro. Se não, joga no Google que você acha esse livro tranquilamente para fazer download. Fiz um post também falando dele, é um post do dia do livro, olhe lá, tem indicação também de como você conseguir esse livro. No mais, jovem, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Nós ainda vamos continuar com o assunto poda, há muita coisa a ser discutida. Aconselho que escute esse episódio novamente, fazendo pausas, anotando esses fundamentos, internalizando com os exemplos, tá ok? Então, siga o Tatu no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Compartilhe os nossos episódios. Eu tenho certeza que, como você, mais alguém interessado sobre esse tema, sobre fruticultura, sobre poda, você vai estar ajudando o Tatu e essa pessoa para quem você indicou. E lembrando que a maior parte dos agregadores de podcast, nós estamos em todos, praticamente. Se eu não tiver em algum, vocês me avisam que eu insiro o podcast lá. Tem um sistema de avaliação, então avalie o Tatu da Fruta Podcast lá para eu saber se o podcast está tendo um efeito positivo, está sendo um conteúdo valioso. Um abraço e até semana que vem.